Bom dia, graça e paz. Hoje, domingo, dia 4 de abril de 2021, estamos celebrando o domingo da ressurreição. Num domingo como esse, Jesus ressuscitou. E de manhã, bem cedo, como o texto que vai ser lido hoje, a gente lê que as mulheres foram ao templo para preparar o corpo de Jesus. Por isso, às 6 da manhã, estamos começando esse culto. Sem querer te enganar, lembro que esse culto é gravado. Nós estamos gravando ele no sábado e você vai vê-lo como nós iremos vê-lo no domingo. Mas uma coisa que é fundamental pensarmos é que na quinta-feira Jesus foi preso, na sexta-feira Jesus morreu, no sábado era o dia do Senhor, portanto não se fazia nada, e no domingo ele ressuscitou. Imagine a angústia que estava no coração dos discípulos de Jesus no sábado. O que aconteceu? O que vai acontecer? O que será de nós? Nós achávamos que ele era o Redentor de Israel, mas ele morreu. E agora? E agora? Nessa angústia, um dia angustiado, mas finalmente chegou o domingo. O espetáculo triste da cruz termina no domingo, quando Jesus ressuscitou. Portanto, bom domingo de ressurreição. Vamos orar ao Senhor, começando o nosso culto nessa manhã. Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Pai querido, o túmulo está vazio. E o túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou. Pai, e como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. E se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Pai, a nossa esperança não é só aqui. A nossa esperança é no Senhor. Por isso, ó Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, e que esse domingo, ó Pai, seja um domingo de ressurreição nos lares, que as famílias possam se reencontrar e possam dizer, o meu Redentor vive. Pai, recebe o louvor e a adoração que será prestado aqui. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje temos o privilégio de ter conosco o Geso e as meninas, né? Que estará nos conduzindo no louvor. Graça e paz, amados. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui, né? Nesses tempos difíceis, né? Então, estar aqui dirigindo o louvor mais uma vez significa que Deus está poupando as nossas vidas, nos dando livramento. Quem também está muito vivo é a dona Ana, né? Graças a Deus, agradeço aqui as orações dos irmãos por ela, né? Ela já está bem melhor, né? Ela só achou estranho que ninguém foi dar um abraço nela, né? Achou estranho, mas, né? Acontece, né? Então, agradeço, né? E vamos celebrar o Senhor, né? Hoje, nessa manhã, né? Celebrando a ressurreição de Jesus, cantando essa canção que fala tanto do sacrifício, né? Como também da ressurreição, da tremenda graça do Senhor. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, ai que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei
justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Ele deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, louvemos ao Senhor. Uma canção que eu fiz em 2018 e que fala da história de Jesus, inclusive da ressurreição, né? Vamos cantar então aqui. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Ele desceu de sua glória e habitou entre nós, escreveu nossa história, nos reconciliando com o Pai. Ele sofreu nossas dores, até a morte enfrentou, mas garantindo a vitória, o Mestre ressuscitou. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. No mundo sereis provados, sua palavra nos diz. Não fiquem desanimados, porque todo mal já venci. Temos essa segurança que nos faz perseverar, mantendo em nós a esperança. Breve Jesus voltará. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor.
ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. E quem é? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que nesse dia de domingo, domingo da ressurreição, nós possamos realmente celebrar a vida, mesmo diante de um cenário de tantas mortes, né? Lembrando sempre daqueles, né, que estão sofrendo, né? E o sofrimento é estranho, porque às vezes uma família de um lado, numa casa, está todo mundo sadio, e na outra, né, o caos está total do lado, né? Então, que nós possamos celebrar a vida, mas lembrar daqueles que estão sofrendo ao nosso redor, orando por eles e apoiando-os. Amém? Graça e paz, amém? Eu vou dispensar o púlpito hoje. Não precisa não. Precisa não, Jesus, está tranquilo, sem púlpito, tá. Eu não vou usar não, pode ficar tranquilo. Vamos então para a nossa mensagem de hoje. Em primeiro lugar, né, bom dia para você que nos vê de dia, boa tarde para você que nos vê de tarde, e boa noite para você que nos vê à noite. O YouTube nos dá essa, digamos assim, gama de horários e de telespectadores. Gostaria de convidar você, então, para abrir a sua Bíblia
no livro de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8 e vamos meditar neste texto, neste dia de ressurreição. Diz o seguinte: ao entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas, quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Senhor Jesus, Pai, nós, primeiramente, agradecemos por este dia. Nós agradecemos porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E hoje nós podemos bradar em alto e bom som: o nosso Redentor vive. Nós agradecemos, Pai, por este momento em que nós podemos cultuar ao Senhor e cultuar o fato que o nosso Redentor vivo está. E graças a Ele, graças ao sacrifício naquela cruz, nós temos acesso ao Pai, nós fomos religados ao Senhor. Que o Senhor, neste momento, venha estar falando conosco através da Tua palavra. Que verdadeiramente seja o Senhor falando apesar e através de mim, mas que seja o Senhor comunicando aos nossos corações. E que essa mensagem, Pai, tenha o poder de trazer em nós, para os nossos dias, a esperança. Porque a esperança para nós tem nome, se chama Jesus Cristo, morreu e vivo está. Então, que verdadeiramente, Pai Deus, seja uma mensagem que traga ânimo para os dias pesados em que vivemos. Essa é a minha oração, no Teu santo nome. Amém. É interessante notar que quando você coloca o microfone na mão de pastor, via de regra, ele vai falar tudo que você tinha para falar. E meio que aconteceu isso no começo do culto. A minha introdução foi toda embora em 3 minutos de fala do pastor Gerson aqui. Mas fique tranquilo, que não se resume à introdução ao nosso texto. Mas vamos então, mesmo assim, a uma recapitulação de fatos, de como sucedeu morte e ressurreição de Cristo, de quinta até domingo. Como o pastor Gerson bem disse, na quinta-feira, Jesus primeiro ele vai ao cenáculo, e ali no cenáculo, ele prepara tanto a si quanto aos seus discípulos a respeito do que viria, da sua morte. Após isso, ele faz então a última ceia com seus discípulos e, utilizando uma palavra que está na moda, nos dias atuais, ele ressignifica o momento ali da ceia, da última ceia, a ceia de Páscoa. Depois, tem lá na Bíblia, consta lá, que eles cantam então um último hino. Eles cantam ali o último hino e se encaminham então para o jardim do Getsêmani, onde Jesus vai orar, agoniza ali, sabendo que é chegada as suas últimas horas antes de ser entregue. Judas, o traidor, aparece, Jesus é então levado preso. Na sexta-feira, após ele já ter sido traído, preso e tudo mais, se a gente pegar o texto, tanto de Marcos, Mateus, Lucas, João, todos retratam,
Jesus ele é crucificado por volta das 9 horas da manhã, trazendo para o nosso horário, e de meio-dia às 15 horas, a terra se torna escuridão. Tudo se torna trevas, da hora sexta à hora nona, como vai dizer o texto, que é o momento, então, que Jesus ele vai bradar uma das frases mais pesadas que nós vemos na Bíblia. Deus meu, por que me abandonastes? E Jesus, ele brada por 2 vezes, na segunda vez, ele entrega, então, o seu espírito, e o véu se rasga de alto a baixo do templo. O sábado chega, e eu não sei você, mas deve ter sido um dia angustiante. Chega o sábado, um silêncio ensurdecedor. A expectativa e a esperança da ressurreição. A incerteza e o medo de não acontecer. Todos reclusos em casa, até porque era algo do dia do Senhor, o sábado, mas não apenas por isso. Jesus ele já havia predito que quando chegasse o momento, as suas ovelhas, elas, digamos assim, fugiriam, entre aspas, escapariam. Então, os discípulos estavam com medos, atemorizados do que iria acontecer. E vem o sábado, nada novo, nenhum fato diferente, nenhuma notícia, nada chega até eles. Então chega o domingo. E é interessante que o versículo 1 da nossa passagem, já entrando nela, vai falar que após o entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria e Salomé vão comprar as especiarias. Isso aconteceu após as 18 horas do sábado, que é quando encerrava-se o sábado, que teoricamente era das 18 horas de sexta às 18 horas de sábado. E por que elas foram fazer isso, esse horário? Como eu disse, Jesus foi crucificado às 9, entre meio-dia e 15 horas, tudo se fez trevas, às 15 horas Jesus morre, e entre 15 e 18 horas, José de Arimateia, um ilustre membro do Sinédrio, como diz no livro de Marcos, que era uma pessoa de posses, rica, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, para que eles tenham, digamos assim, um enterro digno. Pilatos concede, mas pelo horário já estava chegando às 18 horas. Dependendo da interpretação da palavra que é utilizada no original, ela pode ser considerada entre 15 e 18, entre 18 e o começo da noite. Por isso, então, elas vão, esse horário, fazer esse trâmite de comprar as especiarias. E, então, é chegado o domingo. Na passagem que nós lemos, fala que no domingo de manhã, bem cedo. Esse bem cedo é o motivo de nós estarmos aqui às 6 horas da manhã, nós, no caso, assistindo, não aqui, mas às 6 horas da manhã. Porque o bem cedo, ele é entre 3 da manhã e 6 da manhã. As 3 mulheres, elas saíram ao caminho antes de o sol raiar. O sol raia, o sol nasce quando elas já estão a caminho do túmulo. E quando elas estão a caminho do túmulo, a dúvida que paira no ar: quem vai abrir o túmulo? Quem vai rolar a pedra do túmulo para a gente? Segundo a minha digníssima esposa, que machaiada frouxa. Até nessa hora só tinha mulheres. Foi a frase da minha digníssima esposa a respeito deste momento. E era, sim, uma pergunta pertinente, porque a pedra era grande. Então, o primeiro obstáculo delas para chegarem até o corpo de Jesus era, de fato, a pedra.
Mas quando elas chegam lá, uma grata surpresa. Esse obstáculo já havia sido vencido. No livro de Mateus fala de um grande terremoto que fez rolar a pedra e os guardas que estavam no túmulo ficaram amedrontados e fugiram. Mas não havia mais pedra. E aí, quando chega lá, a pergunta que era pertinente já virou obsoleta e agora é uma outra dúvida. O que aconteceu? Elas entram ali no túmulo, mas não tem corpo. Ao invés do corpo, tem ali do lado direito um jovem vestido de branco. O que esse jovem faria lá, poderia pensar elas? Nós estamos aqui, nós viemos trazer umas especiarias para prestar uma homenagem, dependendo, ou preparar o corpo. E um jovem não tem corpo. Cadê Jesus? E aquele jovem, então, ele traz a mensagem mais animadora que a humanidade já poderia ter recebido. Eles falam para aquelas mulheres: não tenham medo, não temas, não se atemorizem. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, ou Jesus de Nazaré. Ele não está mais morto, ele ressuscitou. Ele vivo está. E aí ele prossegue, fala: vão lá e avisa os discípulos. Avisa Pedro, sabe, Pedro, aquele que era impulsivo, que no lava-pés não queria que lavasse só o pé, queria que lavasse o corpo inteiro, mas que depois Jesus disse para ele que ele negaria, e ele negou. Então avisa Pedro, que nesse momento está em dúvida, que o Redentor dele, como já havia previsto, ele foi à frente da Galileia, e que Pedro, ele continua sendo amado, ele espera Pedro lá. E então as mulheres saem dali amedrontadas, trêmulas, sem saber o que fazer, e a passagem fala que elas vão em silêncio nesse caminho. É interessante que o silêncio é no caminho, não é que as mulheres não levaram a mensagem. É durante o caminho, você imagine a cena, as três, no dia anterior, compraram as especiarias, prepararam tudo, saíram de madrugada, as três, no escuro ainda, pensando: quem vai tirar a pedra, quem vai rolar a pedra? E agora elas estão voltando, que um anjo apareceu a elas, mas talvez elas não tivessem a percepção de que era um anjo, mas um ser angelical apareceu e falou: fica tranquila, está tudo certo, eu sou um anjo, aqui era para estar o corpo de Jesus, não está. Tem um linho aqui, do mesmo jeito que rolaram o corpo, tudo igualzinho. Ele não está aqui, mas você fica tranquila, que isso é normal, acontece sempre. E você vai lá e fala para Pedro que Jesus espera ele e os discípulos na Galileia. Você imagina as três mulheres voltando após tudo isso, após ter vivido este momento. E eu gostaria de partir já para o final, fazendo a aplicação do texto, que você entendesse um fato. Na sexta-feira, o mundo se fez trevas. Jesus foi crucificado. Jesus se fez pecado. Jesus levou o meu pecado naquela cruz na sexta-feira. E eu não sei se você consegue sentir a dor deste momento, mas eu acho que essa atmosfera de luto que nós vivemos, que cheira a morte, nos humanizam nesse ponto. Você consegue imaginar Jesus, justo, santo, ele levou o meu pecado, um mentiroso, um pervertido, um enganador,
Ele levou o meu pecado. Ele levou o seu pecado. E na sexta-feira, o mundo se fez trevas. No sábado, o mundo se fez silêncio. E hoje, o que era trevas se fez luz, se fez salvação. E Ele nos deu acesso ao Pai, o seu sacrifício naquela cruz. Como diz lá em Isaías 53, Ele foi humilhado, Ele foi oprimido, Ele foi espancado, Ele foi zombado, Ele morreu naquela cruz. Ele, sendo justo, levou os nossos pecados, para que quando Ele morresse, Ele salvasse a outros, e que outros pudessem ser considerados santos nesse momento. E é isso que está acontecendo hoje, meu irmão. No domingo de ressurreição, você e eu podemos ser considerados santos, ser ligados ao Pai. Nós podemos ter esse acesso a Deus. E foi graças a essa morte vergonhosa e dolorosa na cruz na sexta, e graças à ressurreição, porque a morte não venceu, a morte tentou, mas o nosso Redentor vivo está. A vida venceu a morte, a vida vence a morte em Cristo Jesus. E para os dias atuais, meu irmão, a vida venceu a morte. É o que eu tenho dito sempre. O Covid, ele pode tentar, mas ele não tem a resposta final. Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz e ressuscitou, e nós ressuscitaremos com Ele. Então, meu irmão, o domingo é a esperança de dias melhores. Se não for aqui, será na Jerusalém celestial, ao lado do nosso Pai. Dias melhores virão. E nós temos a esperança, se chama Jesus Cristo. Que essa mensagem, meu irmão, acalente o seu coração, como acalentou e esquentou o meu. Que nesses dias de Covid, você se lembre que o nosso Redentor vive está. Que nesses dias você se lembre da dor e do sacrifício do nosso Senhor naquela cruz. Mas se lembre, a cruz não parou Jesus. Jesus saiu daquela cruz, entrou no túmulo e ao terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está. Amém? O Ministério de Louvor, as meninas vão cantar mais uma música. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer de madrugada. Acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu escravos em suas mãos,
o seu corpo a sofrer sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora esse túmulo vazio, esse anjo a questionar: por que procuras entre os mortos quem vivo estás? E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer. Durante a semana, nós lemos, além dos devocionais, os textos do Evangelho de Lucas, Lucas 21, 22, 23 e 24. E no texto de Lucas 24, o texto paralelo que o Lucas leu e pregou nessa manhã, tem uma pergunta que eu acho fantástico. Quando as mulheres entram no sepulcro, o anjo pergunta a elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E aí, durante a semana, eu estava meditando nessa pergunta, Será que hoje nós não estamos procurando aquele que vive entre os mortos? Trocamos o Jesus verdadeiro por um Jesus místico. Trocamos o Jesus verdadeiro por aquilo que virou imaginação. O imaginário popular tomou lugar do Jesus vivo, o Jesus da Bíblia. Por isso, a minha oração é que hoje, nesse domingo de ressurreição, você possa encontrar esse Jesus vivo. Que esse Jesus vivo possa fazer morada na sua vida. Nós vamos ter mais um cântico. Eu não poderia terminar um culto de ressurreição sem cantar Porque Ele Vive. Eu fico arrepiado, tem que cantar, Então nós vamos cantar Porque Ele Vive e depois oraremos. Lembrando que às 19 horas nós teremos o nosso culto normal. Então, te convido a estar conosco. Às 19 horas, tem uma voz, a voz da consciência dizendo, transmitido. Ainda continuamos online, com esse número de mortes, com essa quantidade de pessoas à espera de um leito de hospital, um leito de UTI, não seremos irresponsáveis. Então, como temos feito a nossa live do nosso culto às 19 horas, nós vamos cantar Porque Ele Vive, e Ele vive, Ele vive. Então, não busque entre os mortos aquele que vive. A diferença do nosso Jesus, nós cristãos, nós evangélicos, nós temos um apego muito grande pela cruz, só que a nossa cruz está limpa. O nosso Jesus não está mais pregado na cruz porque Ele ressuscitou. Vamos lá? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados,
mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a morte não o segurou, a morte não o conteve, mas o Senhor ressuscitou. Obrigado, ó Pai, porque os ressuscitou e vive, e nós também ressuscitaremos com o Senhor. Pai, obrigado por essa esperança. Pai, estamos vivendo um vale de sombra e morte. Alguns têm dito que existe uma potestade de morte sobre a nossa cabeça. Mas, Pai, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E o Senhor vivo está. Por isso, a nossa esperança está no Senhor. E, Pai, nós podemos crer no amanhã. Pai, dê-nos um dia abençoado, dirigido e guiado pelo Senhor. Com essa certeza que o Senhor vive. Amém. Irmãos, fiquem em paz, tenham um bom dia em família. Olha, aproveite o almoço do domingo, aproveite a sua família e até a noite, se Deus quiser. Fiquem em paz.